17. Não há escapatória. Pagamos pela violência de nossos ancestrais. Excerto de Frases Reunidas de Moari Dibe da Princesa Irulan. Jéssica ouviu o tumulto no grande átrio e acendeu a luminária ao lado de sua cama. O relógio que ficava ali não tinha sido ajustado de acordo com o horário local, e ela teve de subtrair 21 minutos para determinar que deviam ser 2 horas da manhã. O tumulto era ruidoso e incoerente. Será o ataque dos Harkonnen? Ela se perguntou. Saiu da cama, verificou os monitores para saber onde estava sua família. A tela mostrou Paul dormindo no aposento dos fundos do porão, que haviam rapidamente transformado num quarto de dormir. O barulho obviamente não chegava lá embaixo. Não havia ninguém no quarto do Duque. A cama dele estava feita. Será que estaria ainda no campo PC? Ainda não havia um monitor que mostrasse a porta principal da casa. Jéssica ficou no meio do quarto escutando. Havia uma voz incoerente aos berros. Ouviu alguém chamar o Dr. Dewey. Jéssica pegou um roupão, atirou-o por cima dos ombros, enfiou os pés nos chinelos, prendeu a adaga Cris junto à perna. Mais uma vez uma voz chamou o Dr. Dewey. Jéssica amarrou o cinto do roupão e foi para o corredor. Aí ocorreu-lhe a ideia. E se Leto estivesse ferido? O corredor parecia se estender para sempre sob seus pés ligeiros. Ela virou ao atravessar o arco no final. Passou correndo pelo salão de jantar e pela abertura que dava para o grande átrio, onde encontrou o lugar fortemente iluminado, todas as luminárias suspensas acesas na intensidade máxima. À sua direita, perto da entrada principal, ela viu 2 guardas segurando Duncan Idaho entre eles. A cabeça dele pendia para a frente e havia um silêncio abrupto e ofegante na cena. Um dos guardas falou, acusando Idaho. Viu o que fez? Acordou Lady Jéssica. As cortinas imensas enfunavam-se atrás dos homens, revelando que a porta da frente ainda estava aberta. Não havia sinal do Duque nem de Dewey. De um lado estava Maps olhando friamente para Idaho. Ela vestia um manto comprido e castanho com um desenho serpeante na bainha. Seus pés estavam enfiados em botinas desamarradas. E daí que acordei Lady Jéssica? Idaho resmungou. Olhou para o teto e berrou. Minha espada provou sangue primeiro em Grumman. Grande mãe, está bêbado, Jéssica pensou. A face redonda e morena de Idaho era uma carranca fechada. Seus cabelos, encaracolados com a pelagem de um cabrito negro, estavam cheios de terra. Um rasgão esfarrapado em sua túnica deixava exposta a camisa social que ele vestira no jantar hora antes. Jéssica foi até ele. Um dos guardas cumprimentou-a com a cabeça sem soltar Idaho. Não sabíamos o que fazer com ele, milady. Estava criando um tumulto aí na frente, recusando-se a entrar. Ficamos com medo que os habitantes aparecessem e o vissem. Não seria nada bom. Ficaríamos com má fama por aqui. Por onde ele andou? Perguntou Jéssica. Ele acompanhou uma das moças até a casa depois do jantar, milady. Ordens de Hawat. Qual moça? Uma das meninas do serviço de acompanhantes. Sabe como é, milady? Ele olhou para Mapas e baixou a voz. Estão sempre requisitando Idaho para vigiar as damas. E Jéssica pensou. Claro que sim. Mas por que ele está bêbado? Ela franziu o senho, virou para Maps. Maps, traga um estimulante. Sugiro cafeína. Talvez tenha sobrado um pouco do café com especiaria. Maps deu ombros e foi para a cozinha. As botinas desamarradas chapearam no assoalho de pedra. Idaho girou a cabeça instável e olhou enviesado para Jéssica. Matei mais de 1000 homens para o Duque, ele murmurou. Só queria saber o que estou fazendo aqui. Não dá para viver debaixo da terra. Não dá para viver em cima da terra. Que raio de lugar é este, hein? Um som proveniente da entrada do corredor lateral chamou a atenção de Jéssica. Ela se virou, viu Dewey se aproximar com o estojo de primeiros socorros na mão esquerda. Estava completamente vestido, parecia pálido e exausto. A tatuagem em forma de diamante se destacava nitidamente em sua testa. O bom doutor! Gritou Idaho. O que é que você é, doutor? Um mediquinho de esquina? Virou-se de olhos turvos para Jéssica. Estou fazendo papel de idiota, não estou? Jéssica franziu o senho, ficou em silêncio perguntando-se. Por que Idaho se embebedaria? Será que foi drogado? Muita cerveja da especiaria, Idaho disse tentando se endireitar. Maps voltou com uma xícara fumegante nas mãos. Deteve-se atrás de Dewey em dúvida.
Olhou para Jéssica, que sacudiu a cabeça. Joey depositou seu estojo no chão, cumprimentou Jéssica e disse: cerveja de especiaria, é? A melhor coisa que já tomei na vida, Idaho disse. Tentou assumir a posição de sentido. Minha espada provou sangue primeiro em Grumman. Matei um Harkon. Matei ele para o Duque. Joey se virou, olhando para a xícara nas mãos de Maps. O que é isso? Cafeína, Jéssica respondeu. Joey tomou a xícara e estendeu-a para Idaho. Beba isso, rapaz. Não quero beber mais. Mandei beber. A cabeça de Idaho bamboleou na direção de Joey e ele deu um passo cambaleante à frente, arrastando os guardas consigo. Já estou cheio de fazer o que o Universo Imperial quer, doutor. Pelo menos uma vez vamos fazer uma coisa do meu jeito. Depois de beber isto, Joey disse. É só cafeína. Deve ser igual ao resto de todo este lugar. O maldito sol é forte demais. Nada tem a cor certa. Está tudo errado, ou... Bem, é noite agora, Joey disse. Falou com sensatez. Beba isso como o bom rapaz que é. Fará você se sentir melhor. Não quero me sentir melhor. Não podemos discutir com ele a noite toda, Jéssica disse. E pensou. Isso pede tratamento de choque. Não há razão para ficar aqui, milady, Joey disse. Posso cuidar disso. Jéssica chacoalhou a cabeça. Deu um passo à frente. Esbofeteou Idaho com força. Ele cambaleou para trás junto com os guardas e olhou ferozmente para ela. Não são modos que se apresente na casa de seu duque, ele disse. Tomou a xícara das mãos de Joey, derramando uma parte do café e empurrou na direção de Idaho. Agora beba isto. É uma ordem. Idaho ficou ereto de repente, olhando feio para ela. Falou devagar, com uma enunciação precisa e cuidadosa. Não recebo ordens de uma maldita espiã Harkonnen. Joey se impertigou e virou-se para encarar Jéssica. O rosto dela perdera a cor, mas ela balançava afirmativamente a cabeça. Tudo ficou claro. Os ramos partidos de significado do que ela vira nas palavras e ações de todos que a cercavam naqueles últimos dias agora podiam ser traduzidos. Viu-se dominada por uma raiva quase grande demais para refrear. Foi preciso invocar seu treinamento mais profundo como Bene Gesserit para acalmar-lhe a pulsação e tranquilizar sua respiração. Mesmo então ela sentiu o fogo tremular. Estavam sempre requisitando Idaho para vigiar as damas. Lançou um olhar para Joey. O médico baixou os olhos. Você sabia disso? Ela indagou. Ouvi boatos, milady, mas não queria aumentar suas preocupações. Hawat! Ela gritou. Traga-me Tufir Hawat imediatamente. Mas, milady, imediatamente. Tem de ser Hawat, ela pensou. Uma suspeita como essa, se tivesse qualquer outra fonte, teria sido descartada de imediato. Idaho sacudiu a cabeça e resmungou. Pode jogar fora essa droga. Já escolheu para a xícara em sua mão e de repente atirou todo o conteúdo na cara de Idaho. Tranque-no num dos quartos de hóspedes da ala leste, ela mandou. Deixemos o sono cuidar disso. Os dois guardas olharam para ela desgostosos. Um deles arriscou. Talvez devêssemos levá-lo para outro lugar, milady. Poderíamos. Ele deve ficar aqui, Jéssica gritou. Tem um trabalho a fazer aqui. Sua voz pingava amargura. Ele é tão bom para vigiar as damas. Os guardas engoliram em seco. Sabe onde está o Duque? Ela indagou. No posto de comando, milady. Hawat está com ele? Hawat está na cidade, milady. Traga-me Hawat imediatamente, ordenou Jéssica. Estarei na minha sala de estar quando ele chegar. Mas, milady, se for necessário, chamaria o Duque, ela disse. Espero que não seja necessário. Não quero incomodá-lo com uma coisa dessas. Sim, milady. Jéssica empurrou a xícara vazia das mãos para as mãos de Maps, respondendo à pergunta muda dos olhos de azul sobre azul. Pode voltar para a cama, Maps. Tem certeza de que não precisará de mim? Jéssica sorriu sinistramente. Tenho certeza. Talvez possa esperar até amanhã, disse Joey. Posso lhe dar um sedativo e... Volte para seus aposentos e deixe-me cuidar disso do meu jeito, ela disse. Bateu de leve no braço dele para abrandar a ordem. É o único jeito. Abruptamente, de cabeça erguida, ela se virou e saiu andando pela casa na direção de seus aposentos. Paredes frias,
passagens, uma porta familiar. Ela abriu a porta com violência e a bateu com força depois de entrar. Jéssica ficou ali olhando ferozmente para as janelas obstruídas por escudos de sua sala de estar. Hawat, foi ele que os Harkonnen compraram? Veremos. Jéssica foi até a poltrona fofa e antiquada, revestida com couro de slag bordado, e posicionou-se de modo a não perder a porta de vista. De repente tinha toda a consciência da adaga Cris embanhada junto à sua perna. Ela pegou a bainha e a prendeu no braço. Testou com que rapidez poderia fazer a arma escorregar até sua mão. Voltou a dar uma olhada na sala, memorizando a localização exata de cada coisa em caso de emergência. A espreguiçadeira perto do canto, as cadeiras de espaldar reto junto da parede, as duas mesas baixas, sua cítara no pedestal ao lado da porta que dava para seu quarto. As luminárias suspensas emitiam uma luz rosa e pálida. Ela reduziu sua intensidade. Sentou-se na poltrona, acariciando o estofo, apreciando o peso régio da poltrona para aquela ocasião. Agora, que venha ele, pensou. O que tiver de ser será. E preparou-se à maneira Bene Gesserit para a espera, reunindo paciência, poupando suas forças. Mais cedo do que esperava, uma batida soou à porta e Hawat entrou a uma ordem dela. Ela o observou sem se mexer na poltrona, reparando na sensação crepitante de energia induzida por drogas nos movimentos dele, enxergando o cansaço subjacente. Os olhos cansados e remelentos de Hawat brilhavam. Sua pele curtida parecia levemente amarelada à luz da sala. E havia uma mancha grande e úmida na manga do braço que usava o punhal. Ela sentiu ali o cheiro de sangue. Jéssica apontou uma das cadeiras de espaldar reto e disse: Pegue aquela cadeira e sente-se aqui diante de mim. Hawat fez uma referência e obedeceu. Arda, o seu belo idiota, ele pensou. Estudou o rosto de Jéssica, imaginando como poderia salvar a situação. Já passou da hora de esclarecer as coisas entre nós, Jéssica disse. O que a preocupa, milady? Ele se sentou, apoiando as mãos nos joelhos. Não banque o tímido comigo, ela o cortou. Se Dewey não lhe contou porque eu o convoquei, então um de seus espiões em minha casa o fez. Sejamos, ao menos, honestos um com o outro. Como quiser, milady. Primeiro responda-me uma coisa, ela disse. Você é agente dos Harkonnen agora? Hawat quase pulou da cadeira com o rosto carregado de fúria e indagou. Ousa me insultar tanto assim? Sente-se, ela disse. Você me insultou primeiro. Lentamente ele voltou a afundar em sua cadeira, e Jéssica, decifrando os sinais daquele rosto que conhecia tão bem, permitiu-se respirar fundo. Não é Hawat. Agora eu sei que continua leal ao meu duque, ela disse. Estou preparada, portanto, para perdoar a afronta. E o que há para perdoar? Jéssica fechou a cara, perguntando-se: devo usar meu trunfo? Devo contar a ele que há poucas semanas carrego dentro de mim a filha do duque? Não. O próprio Leto ainda não sabe. Isso só complicaria a vida dele e iria distraí-lo no momento em que precisa se concentrar em nossa sobrevivência. Ainda não é hora de usar isso. Uma proclamadora da verdade resolveria isto, ela disse. Mas não teremos uma proclamadora da verdade certificada pelo Alto Conselho. Exatamente. Não temos uma proclamadora da verdade. Há um traidor entre nós? Ela perguntou. Eu estudei nosso pessoal com grande cuidado. Quem poderia ser? Não é Gurney, certamente. Não é Gurney, certamente não é Duncan. Os lugares tenentes deles não detêm posição suficientemente estratégica que vale a pena considerar. Não é você, Tufir. Não pode ser Paul. Sei que não sou eu. Dr. Dewey, então? Devo chamá-lo e colocá-lo à prova? Sabe que é um gesto inútil, Hawat disse. Ele foi condicionado pelo alto colegiado. Disso tenho certeza. Sem mencionar que a esposa dele era uma Bene Gesserit e foi morta pelos Harkonnen, Jéssica disse. Então foi isso que aconteceu a ela, fez Hawat. Não reparou o ódio na voz dele quando pronuncia o nome Harkonnen? Sabe que não sou bem bom de ouvido, Hawat disse. O que o fez suspeitar de mim? Ela perguntou. Hawat franziu o senho. Milady coloca esse servo em uma situação impossível. Devo lealdade primeiro ao Duque. Estou disposta a perdoar muita coisa por causa dessa lealdade, ela disse. E de novo sou obrigada a perguntar: o que há para perdoar? Um impasse? Ela indagou. Ele deu de ombros. Então vamos discutir uma outra coisa por enquanto, ela disse.
Duncan Idaho, o admirável homem de armas cujas habilidades de guarda-costas e vigia são tão valorizadas. Hoje à noite ele abusou de algo chamado cerveja de especiaria. Ouvi falar que parte de nosso pessoal tem se entorpecido com essa bebida. É verdade? Milady tem suas fontes. Tenho mesmo. Não vê essa embriaguez como um sintoma, Tufir? Milady fala por enigmas. Aplique suas habilidades de mentate, ela gritou. Qual é o problema com Duncan e os demais? Posso responder com 3 palavras. Não tem pátria. Ele apontou um dedo para o chão. Arrakis é a pátria deles. Arrakis é uma incógnita. Caladan era a pátria deles, mas nós os desalojamos. Não tem pátria e temem que o Duque os decepcione. Ele se impertigou. Os homens que dissessem tal coisa dariam motivo para... Ora, pare com isso, Tufir. É derrotismo ou traição um médico diagnosticar corretamente uma doença? Minha única intenção é curar a doença. O Duque me encarregou dessas questões. Mas você entende que tem uma certa preocupação natural com o progresso dessa doença. Ela retorquiu. Quem sabe você admita que tenho certas habilidades úteis nesse caso. Será que terei de abalá-lo para valer? Ela se perguntou. Ele precisa de uma sacudidela. Algo que o arranque da mesmice. Eu poderia interpretar sua preocupação de várias maneiras, Hawat disse, dando de ombros. Então já me condenou? Claro que não, milady, mas não posso me dar ao luxo de correr riscos na situação atual. Você deixou passar uma ameaça à vida de meu filho bem aqui nesta casa, ela disse. Quem correu esse risco? O rosto dele se anuviou. Ofereci minha renúncia ao Duque. Agora ele estava sinceramente zangado e revelava sua raiva na respiração acelerada, na dilatação das narinas, no olhar fixo. Jéssica viu uma veia pulsar na têmpora dele. Sou leal ao Duque, ele disse, mordendo as palavras. Não há traidor algum, ela disse. A ameaça é outra coisa. Talvez tenha a ver com os armaleses. Talvez eles corram risco de esconder alguns armaleses com temporizadores e apontá-las para os escudos da casa. Talvez. Quem poderia dizer, depois da explosão, de que não se tratava de uma arma atômica? Ele perguntou. Não, milady. Eles não iriam se arriscar a fazer algo tão ilegal. A radiação persiste. Os indícios são difíceis de apagar. Não. Eles cumprirão a maioria das formalidades. Tem de ser um traidor. Você é leal ao Duque, ela escarneceu. Você o destruiria tentando salvá-lo? Ele inspirou fundo e em seguida. Se for inocente, milady, terá minhas mais humildes desculpas. Olhe só para você, Tufir, disse ela. Os seres humanos vivem melhor quando cada um deles tem seu próprio lugar, quando cada um sabe onde se encaixa no plano das coisas. Destrua esse lugar e destruirá a pessoa. Você e eu, Tufir, dentro de todos aqueles que amam o Duque, estamos nas melhores posições para destruir um lugar do outro. Eu não poderia fazer o Duque desconfiar de você sussurrando-lhe suspeitas ao pé do ouvido durante a noite? Quando ele estaria mais suscetível a essas insinuações, Tufir? Terei de pintar um quadro mais claro ainda para você? Está me ameaçando? Ele grunhiu. Na verdade, não. Estou simplesmente mostrando a você que alguém está nos atacando, usando a disposição elementar de nossas vidas. É inteligente, diabólico. Sugiro anular esse ataque organizando nossas vidas de maneira a não deixarmos frestas para essas farpas penetrarem. Está me acusando de levantar suspeitas infundadas? Infundadas? Sim. Você as combateria com suas próprias insinuações? Sua vida é feita de insinuações, não a minha, Tufir. Então está questionando minha capacidade? Ela suspirou. Tufir, quero que examine seu próprio envolvimento emocional nisso tudo. O ser humano natural é um animal sem lógica. Suas projeções de lógica sobre todas as questões é antinatural. Mas deixemos que continue com isso, porque tem lá sua serventia. Você é a personificação da lógica, um mentate. No entanto, suas soluções para os problemas são conceitos que, num sentido muito concreto, são projetados para fora de você mesmo, onde serão estudados e resolvidos, examinados de todos os lados. Agora quer me ensinar a fazer meu trabalho? Ele perguntou sem tentar esconder o desdém em sua voz. Qualquer coisa fora de você é o que você enxerga, e nisso pode aplicar sua lógica, ela disse. Mas é uma característica humana que, ao confrontarmos problemas pessoais, as coisas mais pessoais e profundas sejam as mais difíceis de submeter à análise da lógica. Nossa tendência é andar às cegas por aí e jogar a culpa em tudo e em todos.
menos na coisa profundamente arraigada que está de fato nos roendo. Você está deliberadamente tentando me dar a confiança que deposita em minhas habilidades como mentate, ele disse entre dentes. Se encontrasse um dos nossos tentando sabotar dessa maneira qualquer outra arma de nosso arsenal, não hesitaria em denunciá-lo e destruí-lo. Os melhores mentates têm um respeito considerável pelo fator erro em seus cálculos, ela disse. Nunca afirmei o contrário. Então concentre-se nesses sintomas que nós dois observamos. A embriaguez dos homens, as desavenças, os mexericos e os boatos absurdos que trocam sobre Arrakis. Ignoram o que há de mais simples nas... É só ócio, ele disse. Não tente desviar minha atenção fazendo uma coisa simples parecer misteriosa. Ela o encarou pensando nos homens do Duque massageando as desgraças uns dos outros no quartel, até se fazer sentir o cheiro eletrostático do atrito com material isolante queimado. Então, se tornando os homens da lenda anterior à guilda, ela pensou, como os homens do explorador estelar perdido, o Ampoliros, enjoados sob os canhões, em demanda eterna, eternamente prontos e eternamente despreparados. Por que nunca fez uso de minhas habilidades a serviço do Duque? Ela perguntou. Teme que eu venha a competir com você por sua posição? Ele a transfixou com os olhos cansados em chamas. Conheço parte do treinamento que dão a vocês suas... Ele se calou e fechou a cara. Continue, pode dizer, ela provocou. Suas bruxas, Bene Gesserit. Conheço uma parte do verdadeiro treinamento que dão a vocês, ele disse. Vi os resultados em Poe. Não me deixe enganar pelos que suas escolas dizem ao público. O que vocês existem apenas para servir. O abalo tem de ser forte e ele está quase pronto para recebê-lo, ela pensou. Você escuta respeitosamente o que digo no conselho, ela disse, mas raramente ouve meus conselhos. Por quê? Não confie em seus motivos como Bene Gesserit, ele respondeu. Você pode se imaginar capaz de decifrar um homem, pode pensar que é capaz de obrigar um homem a fazer exatamente o que você... Tufir, seu pobre idiota, ela exclamou furiosa. Ele fechou a cara voltando a se recostar na cadeira. Seja o que for que ouviu falar a respeito de nossas escolas, ela disse, a verdade é muito mais terrível. Se eu quisesse destruir o Duque, ou você, ou qualquer outra pessoa a meu alcance, você não conseguiria me impedir. Ela pensou, por que deixo o orgulho arrancar de mim essas palavras? Não foi assim que me treinaram, não é assim que devo abalá-lo. Hawat enfiou furtivamente uma das mãos em sua túnica, onde ele guardava um minúsculo projetor de dardos envenenados. Ela não usa escudo, pensou. Estaria só se vangloriando? Eu poderia matá-la agora, mas... as consequências de um erro meu. Jéssica notou o gesto em direção ao bolso e disse. Rezemos para que a violência entre nós nunca seja necessária. É uma prece válida, ele concordou. Enquanto isso, a doença se espalha entre nós, ela disse. Pergunto novamente. Não é mais razoável supor que os Harkonnen plantaram essa suspeita para nos lançar um contra o outro? Parece que voltamos ao impasse, ele disse. Ela suspirou pensando. Ele está quase pronto. O Duque e eu somos pai e mãe substitutos para nossa gente, ela disse. A posição... Ele não a tomou como esposa, disse Hawat. Ela se obrigou a retomar a calma, pensando. Foi uma boa réplica. Mas não tomará nenhuma outra, ela disse. Não enquanto eu viver. E somos substitutos, como eu dizia, para romper essa ordem natural em nossas relações, para nos perturbar, transformar e confundir, que alvo seria mais sedutor para os Harkonnen. Ele percebeu onde ela queria chegar e seu senho se franziu numa carranca ameaçadora. O Duque? Ela perguntou. Um alvo atraente, sim, mas ninguém, com possível exceção de Poe, estaria mais protegido. Eu? Sou uma tentação, mas eles certamente sabem que as Bene Gesserit são alvo difíceis. E existe um alvo melhor. Alguém cujos deveres criam necessariamente um monstruoso ponto cego. Alguém para quem a desconfiança é tão natural quanto respirar. Alguém que erige toda a sua vida sobre insinuações e mistérios. Ela atirou a mão direita na direção dele. Você. Hawat fez menção de pular da cadeira. Eu ainda não me dispensei, Tufir, ela exclamou furiosa. O velho mentate quase caiu da cadeira tão rápido seus músculos o traíram. Ela sorriu sem alegria. Agora você conhece uma parte do verdadeiro treinamento que recebemos, ela disse. Hawat tentou engolir em seco. A ordem que partira dela tinha sido régia, peremptória, emitida num tom e de um modo que ele achara completamente irresistíveis.
O corpo dele tinha obedecido antes que ele pudesse pensar a respeito. Nada poderia ter impedido sua reação, nem a lógica, nem a ira passional, nada. Para fazer o que ela tinha acabado de fazer, era necessário um conhecimento íntimo e apurado da pessoa comandada, um controle tão profundo que ele nunca imaginara possível. Já disse que devemos nos entender, ela disse. Quis dizer que você deve me entender. Eu já entendo você. E digo-lhe nesse instante que sua lealdade ao Duque é tudo o que garante sua segurança comigo. Ele a encarou e umedeceu os lábios com a língua. Se eu quisesse um fantoche, o Duque teria se casado comigo, ela disse. Ele poderia até mesmo pensar que eu tivesse feito de livre e espontânea vontade. Hawat baixou a cabeça e passou a olhar através de seus cílios esparsos. Somente um controle dos mais rígidos o impedia de chamar os guardas. O controle, e agora, a suspeita de que a mulher não permitiria tal coisa. Sua pele se arrepiava ao lembrar de como ela o havia controlado. No momento de hesitação, ela poderia ter sacado uma arma para matá-lo. Será que todo ser humano tem esse ponto cego? Ele imaginou. Todos podemos ser comandados a agir sem opor resistência? A ideia o desconcertava. Quem conseguiria impedir alguém com esse poder? Você vislumbrou o punho que a luva das Bene Gesserit esconde, ela disse. São poucos aqueles que o veem e sobrevivem. E o que fiz é uma coisa relativamente simples para nós. Você não viu todo o meu arsenal. Pense nisso. Por que não usa isso para destruir os inimigos do Duque? Ele perguntou. O que quer que eu destrua? Ela perguntou. Quer que eu transforme nosso Duque num fraco e que o faça depender eternamente de mim? Mas com esse poder... O poder é uma faca de dois gumes, Tufir, ela disse. Você está pensando com que facilidade ela poderia dar forma a um instrumento humano e com ele atingir as entranhas do inimigo. Verdade, Tufir, até mesmo as suas entranhas. Mas o que eu ganharia com isso? Se algumas Bene Gesserit fizessem tais coisas, isso não lançaria uma suspeita sobre todas as Bene Gesserit? Não queremos isso, Tufir. Não queremos destruir nós mesmos. Ela balançou afirmativamente a cabeça. Existimos realmente apenas para servir. Não sei o que responder, ele disse. Sabe que não. Você não contará nada do que aconteceu aqui a ninguém, ela disse. Conheço você, Tufir. Milady. Mais uma vez o velho tentou engolir em seco e pensou. Ela tem grandes poderes, é fato. Mas isso não faria dela um instrumento ainda mais formidável para os Harkonnen? O Duque poderia ser destruído tão rapidamente por seus amigos quanto por seus inimigos, ela disse. Creio que agora você irá investigar essa suspeita a fundo e se livrar-se dela. No caso de se mostrar infundada, ele disse. No caso, ela escarneceu. No caso. Você é mesmo tenaz, ela disse. Cauteloso, ele disse, e ciente do fator erro. Então tenho outra pergunta para você. O que significa para você estar diante de um outro ser humano de mãos amarradas e impotente, e esse outro ser humano segura uma faca contra sua garganta, mas se recusa a matá-lo, desamarra-o e dá-lhe a faca para usá-la como bem entender? Ela se levantou da poltrona e deu as costas para ele. Pode ir agora, Tufir. O velho Mentat se levantou, hesitou e sua mão esgueirou-se na direção da arma letal sob sua túnica. Lembrou-se da praça de touros e do pai do Duque, que tinha sido um homem de coragem, apesar de todos seus outros defeitos. E certo dia de corrida, tempos atrás, o animal feroz e negro parado lá, cabisbaixo, imobilizado, confuso. O velho Duque dera as costas aos cornos, a capa atirada com afetação sobre um dos braços, enquanto os gritos de aplauso choviam das arquibancadas. Eu sou o touro, e ela o toureiro, Hawat pensou. Afastou sua mão da arma, olhou de relance para o suor que cintilava em sua palma vazia. E soube então que, independentemente de qual fosse a verdade no fim das contas, ele nunca esqueceria aquele momento nem perderia sua admiração suprema por Lady Jéssica. Em silêncio lhe deu meia volta e saiu da sala. Jéssica deixou de olhar para o reflexo nas janelas, virou-se e fitou a porta fechada. Agora veremos alguma coisa ser feita, ela sussurrou.